Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Hoje a gente vai falar sobre DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Na videoaula anterior a gente viu a DDL, que é a linguagem de definição de dados, onde a gente define a estrutura do banco. Então nessa videoaula a gente vai aprender como manipular os dados daquelas tabelas que a gente definiu na aula anterior, Essa aula é a aula de número 4, E é a parte C, que é a terceira e última parte da aula de SQL, Vamos lá, como exemplo a gente vai usar o exemplo do banco de dados anterior. A gente vai inserir alguns dados e alterar alguns dados dentro dessa estrutura. Então vamos considerar que a estrutura dessas tabelas já foram criadas, ok? Então vamos lá, vamos falar primeiro do comando insert, O insert, ele tem o insert into e o nome da tabela. Então eu vou inserir, na tabela, eu vou colocar qual vai ser o nome da tabela aqui como primeiro atributo. Logo em seguida, eu insiro a lista dos campos que eu vou utilizar para inserir dentro dessa tabela. Quais são as colunas que eu vou inserir os dados? E aqui eu tenho uma cláusula values, que são os valores desses campos que eu vou inserir nessa outra lista abaixo. Então eu vou dar um insert into, o nome da tabela, as colunas que eu estou inserindo, os valores das colunas logo abaixo. Aqui tem uma particularidade interessante, que é o seguinte, A lista de nomes dos campos, ela tem que ser na mesma ordem dos valores. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui código, então é a primeira coluna, o primeiro valor que ele encontrar aqui vai ser o valor que ele vai inserir nessa primeira. O segundo vai ser o segundo valor aqui. E o terceiro vai ser o terceiro aqui e assim por diante. Ok? Vamos lá então abrir o nosso command lines do MySQL, Deixa eu posicionar ele aqui um pouquinho acima. Assim, tá ótimo, dá pra gente ver. E aqui eu vou entrar com a nossa senha, do banco. E a gente vai dar um show databases aqui, só para a gente ver quais os bancos que tem. O banco de dados que a gente vai usar é aquele vídeo aula. Nele, as tabelas daquela estrutura que a gente viu do exemplo já estão criadas. Então, eu vou dar um use vídeo aula, certo? E vou entrar aqui. Beleza, o database foi marcado, é ele que eu estou utilizando atualmente, Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nas tabelas que estão dentro desse banco de dados. Então eu vou colocar um show, tables, que é o nome das tabelas que a gente vai estar utilizando. Então são todas essas tabelas aí. A primeira tabela que a gente vai inserir um dado vai ser dentro da tabela de gênero, certo? O gênero, a gente tem o ID gênero, e a descrição. Mas para a gente confirmar quais são os campos, para a gente poder inserir com certeza, vamos dar um descreve, que é para descrever a tabela gênero, certo? Ok, então a tabela gênero está aí, Tem o ID do gênero e a descrição. Então vou inserir um dado dentro dessa tabela, Para a gente inserir o dado, a gente vai seguir conforme o exemplo do slide. Insert into o nome da tabela, que vai ser gênero, Aí aqui eu posso, se eu quiser dar um enter e começar aqui, eu também posso digitar, mas eu também posso dar um enter e falar assim, quais são os nomes dos campos? Vamos lá, id underline gênero, vírgula, o próximo campo que vai ser a descrição, certo? Então vou fechar, vou colocar agora os valores, os valores. Então, vamos lá, vou colocar aqui values, vou dar mais um enter, só para ficar identado o comando, E vou colocar o ID do gênero. O ID do gênero é DRA, que seria drama. E vou colocar drama como a descrição. Lembrando que quando a gente utiliza, no nosso caso, o ID gênero, se vocês se lembram, ele é do tipo char3, que está até especificado aqui, tá vendo? Ó, char3. Então ele tem 3 caracteres. E a descrição é varchar 25. Todos os campos que são caracteres, eles têm que estar entre aspas no MySQL, certo? Então, para a gente não esquecer, sempre lembre de dar o ponto e vírgula no final do comando,
E outro detalhe é assim, se for um campo inteiro, por exemplo, esse campo ele não vai estar com aspas, tá, gente? É só colocar o número direto. Então agora vamos dar um Enter, ele já inseriu. Para a gente ver o que está dentro da tabela, a gente tem um outro comando. A gente vai detalhar mais à frente, porque esse comando ele tem vários parâmetros que a gente pode utilizar. Mas por enquanto vamos utilizar ele simplesmente assim, ó, select, quer dizer, selecione, asterisco significa tudo, né? De onde? De from, e eu vou colocar o nome da tabela, que é o gênero, né? Então, ó, selecione tudo da tabela gênero. E eu dou um Enter, ele vai me falar lá, ó, até agora a gente inseriu o drama. Beleza? Então vamos fazer um insert de novo? Vamos lá. A gente vai fazer o mesmo insert, mas só que a gente vai fazer ele de forma um pouquinho diferente. A gente vai fazer o insert, né? Into. Aí eu vou falar qual é o nome da tabela gênero, né? E eu vou colocar os campos. Mas só que agora eu vou colocar a descrição antes, certo? Então, e logo depois eu vou colocar o próximo campo, que é o id underline gênero, né? Não vai fazer diferença a ordem desses valores, desde que eu respeite aqui quando eu colocar nos valores. Então eu vou colocar valores, né? Aí eu vou colocar a mesma coisa aqui, mas só que dessa vez eu vou inserir um gênero diferente, né? Eu vou colocar aqui AAJ e aqui eu vou colocar colocar entre auto ajuda, ok? Como a gente pode ver, eu fiz errado, né? Só queria ver se vocês estavam espertos. Vamos lá, aqui a descrição tem que vir primeiro e depois a gente vai colocar o ID do gênero, né? Que no caso nosso aqui é o AAJ. O que a gente faz é o seguinte, ó, que o primeiro campo que eu informei aqui, ele vai ser o primeiro campo que vai estar aqui nos valores. O segundo também vai ser. Então assim, o comando não tem diferença nenhuma do anterior, a não ser a ordem dos campos, né? Quando a gente viu que inseriu. Vamos lá agora dar um select, né? Asterisco, from, gênero, né? Para selecionar todos os registros de gênero. Então, ó, inseriu da mesma forma, sem problema nenhum, né? Vamos fazer um insert de mais alguns registros aqui, para a gente poder ter alguns registros para a gente poder manipular depois, né? Vai ser didático. Inseriu. Vamos fazer um outro aqui que vai ser religioso. Vou colocar esse como religioso, vai ser AJJ. Beleza, inseriu todos, né? Vamos dar um select de novo na tabela, asterisco from gênero. Se a gente for olhar aqui a tabela gênero, ele já tem 4. O interessante é o seguinte, a chave primária dessa tabela é o ID gênero. Então o que aconteceria, por exemplo, se eu tentasse inserir, vamos supor que eu colocasse um outro nome aqui qualquer, vamos supor jogos, e vou inserir esse com o mesmo código do religioso. O que vai acontecer? Ele vai me retornar um erro, ó, duplicate key entrando com a chave AJJ para a primary key, para a chave primária. Então ele me retornou um erro e não alterou em nada a nossa tabela, né? Ele simplesmente manteve a integridade do banco de dados. Então essa já é uma vantagem do sistema gerenciador de banco de dados que a gente tinha falado anteriormente, né? Então agora a gente vai inserir na tabela obra. Inserir dados da tabela obra. Como que a gente vai inserir dados? Vamos dar uma olhada primeiro na estrutura da tabela obra. Eu sempre gosto de olhar, né, a estrutura antes de fazer algum comando referente à tabela. Então eu vou colocar aqui, descrever obra, certo? Essa obra é o seguinte, ela tem um número da obra que ele é um autoincremente. Esse campo autoincremente, ele tem algumas particularidades uma particularidade que a gente vai ver, que ele automaticamente já insere esse campo incrementando o valor para a gente. A gente não precisa se preocupar com ele. E esse ID do gênero,
a gente tem que se preocupar que eu só vou poder inserir um ID desse gênero aqui que exista na tabela gênero, né? Porque ela é uma chave estrangeira. Isso é bem interessante, né? Então vamos lá. Vamos fazer uma inserção nessa tabela. Eu vou inserir primeiro da seguinte forma: insert into obra, né? Aí, olha só um detalhe aqui. Eu vou colocar o nome dos campos: título, vírgula, ID gênero. Por que eu estou colocando só título e ID gênero, gente? Porque o ID o número da obra lá, ele já vai gerar automaticamente para a gente. Eu não preciso me preocupar com ele. Entendeu? Isso ajuda bastante a gente, né? Então vamos colocar um nome aqui o título, né? Vamos colocar aqui como, por exemplo, Romeu e Julieta. E eu vou colocar que esse tipo aqui é DRA, né? Que é drama, né? Vou dar um ponto e vírgula, vou dar um enter. Beleza, inserir os dados. Vamos confirmar, ver se está certo lá dentro da tabela. Select, asterisco, from, obra. Gente, olha só, eu já tinha feito alguns testes e ele inseriu o número 13 aqui, tá vendo? Como o número da obra. O que a gente é importante vocês notarem que o próximo que eu vou inserir agora vai ser o 14. Quer ver? Eu vou inserir uma próxima obra aqui, vai ser drama também, mas só que o nome dessa obra vai ser Conde de Monte Cristo, né? Já tá bom já, Conde de Monte. Olha só, quando a gente dá o select aqui, né? Pessoal, às vezes eu estou passando aqui os comandos, as setinhas do teclado, eles passam para o comando anterior que foi executado. Então fica mais fácil você buscar alguns comandos. Então, ó, ele sempre vai inserindo automaticamente. Agora, nada impede, por exemplo, de eu vir aqui, né, e fazer o seguinte. Eu vou inserir o número da obra aqui. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, NR underline obra, né? Colocar um vírgula. E aqui, né, no primeiro registro, eu vou colocar o número da obra, eu vou colocar como 15, que é o próximo lá. Nada impede de eu fazer isso também. Pronto, tá tudo certinho. Oh, caramba, acabei perdendo a informação. Vamos lá, vou colocar aqui de novo, né, vou ter que digitar NR underline obra, vírgula, né, inserir o campo aqui dentro dos campos e vou colocar também aqui nos valores, né. Beleza. Vou colocar aqui como, não vai ser texto, eu vou colocar como número 15, né? E vou executar agora. Quando a gente executa, ele inseriu. Vamos dar um select para a gente ver. Ah lá, já fez a inserção. Beleza? Então, ó, eu posso também informar o número. Detalhe que, como vocês podem ver, como o número da obra lá, ele é um inteiro, eu não preciso colocar ele entre aspas, tá? Vou inserir aqui agora um outro tipo que vai ser a viagem. O nome do título vai ser a viagem. E eu vou colocar esse tipo, né, que vai ser do tipo AAJ, né, que é um tipo que está lá também registrado. E vou colocar Piratas do Silício aqui, né. Vamos lá. Vou colocar só essa descrição e vou colocar que ele é DID, que é didático. E vou dar um enter, inseriu. Vamos ver como é que está lá agora a obra. A gente pode ver que a gente tem uma série de registros. Vocês veem que ele já auto-incrementa para mim, mesmo inserindo o 15 aqui, ele já colocou 16, 17, né? E fez a inserção dos dados para a gente. Beleza, gente? Então a gente já trabalhou o insert bastante em duas tabelas. A gente viu que a gente tem que respeitar. Um detalhe interessante aqui também, vamos fazer uma outra inserção aqui, só para vocês verem. Supondo o seguinte, ó, eu vou tentar inserir uma obra aqui, né, que não tenha dentro da tabela gênero, né, o código do gênero que não tenha lá. Vou colocar aqui, ó, x, y, z, por exemplo, né. Se eu tentar inserir um título aqui, deixa eu colocar aqui o nome de um filme qualquer, e dar um enter, ele vai me retornar um erro.
Ele está dando esse erro porque o que acontece? Eu tenho uma chave estrangeira que está fazendo referência à tabela gênero e esse valor XYZ ele não está dentro da tabela gênero como chave primária. Antes de eu inserir ele aqui, eu tenho que ir lá na tabela gênero e inserir ele. Beleza, gente? Então vamos lá. Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre o update agora, né? Então a gente já inseriu os dados, agora a gente vai ver como executar a alteração desses dados, né? Para a gente fazer a alteração desses dados, a gente vai utilizar o comando update, onde eu tenho update, o nome da tabela, né? Set, quer dizer, o que eu vou alterar? Os campos que eu vou alterar com os valores, aonde essa condição verdadeira. Então vamos dar um exemplo, vamos selecionar de novo a tabela obra e a gente tem aqui, por exemplo, Romeu e Julieta. Então vamos supor que eu quisesse mudar o título dessa obra. Então eu vou fazer como? Update, qual é o nome da tabela que a gente vai alterar? Obra, né? 7. Aí o que eu vou alterar? O título, não é? Né? O título vai ser igual ao que? Eu vou alterar para que o nome do título? Vamos supor que seria Julieta e Romeu. Certo, gente? Aí eu vou colocar o seguinte, se eu fizer só isso, eu não estou colocando nenhuma condição. Ele vai alterar a obra setando o título igual Julieta e Romeu em todos os caras, todas as linhas. E isso não é interessante. Por isso, até inclusive, toda vez que vocês forem fazer alguma manipulação no banco, gente, sempre, antes de iniciar a manipulação, façam um backup do banco de dados, gente. Isso é conselho, eu já apanhei muito por causa disso, gente. Então, sempre façam um backup do banco de dados, beleza? Então, eu vou colocar uma condição L, né, que é aonde, né? Aonde o NR underline obra, né? Como eu sei que a chave primária é a melhor campo para mim buscar vai ser esse. Igual a 13, certo, gente? Então, quando eu faço isso, posso finalizar o comando, ele vai alterar, né, o update, alterar, né, a obra, né, a tabela obra, setando o título igual a Julieta e Romeu, que aqui está Romeu e Julieta, aonde o número da obra foi igual a 13. Vamos ver se vai dar certo. Bem, ele fez a alteração. Vamos dar um select lá na tabela para ver se alterou. Ó, já alterou, tá vendo? O nome do campo é igual a Julieta e Romeu. É interessante a gente entender que eu posso fazer esse update por qualquer campo que a gente tem aqui. Eu posso falar, eu quero o título onde o título foi igual a Romeu e Julieta. Eu posso também fazer isso. Isso não tem problema nenhum, desde que seja único. Lógico que pode acontecer, eu quero alterar todos os títulos que a descrição sejam a viagem, né? Então, se eu colocar dessa forma, ele vai alterar todos. Se tiver mais de um, ele vai fazer alteração em mais de um, beleza? Então, uma outra questão interessante é o seguinte, vamos supor que eu quisesse alterar todos os números da obra cuja obra for maior do que 16, por exemplo, né? Então eu vou pegar o 16 e o 17, né? Ou uma faixa, né? Que eu posso colocar assim, ó, eu quero alterar todos que são 16, end, nr, né? Underline, obra, for maior do que 16 e menor do que 17. Menor ou igual, né? 17. Se eu colocar só o menor, ele não vai pegar o 16, né? O maior aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o maior igual a 16, né? Então ele vai fazer a alteração no 16 e no 17. Isso é só para delimitar, né? Eu quero colocar, por exemplo, um nome novo título aqui. O título eu vou colocar novo título. E vou dar um Enter. Como vocês viram, foi alterada, vocês viram que foram alteradas duas linhas, né? Então vamos dar um Select para a gente ver. Vocês vão ver que o 16 e o 17 a gente alterou para novo título, né? É interessante a gente ver isso também. Suponhamos agora, se eu quisesse alterar, por exemplo, todos que eu poderia usar outra coluna como chave, né? Vamos supor, eu vou pegar aqui, ó, update obra 7. Eu vou colocar título igual. Eu vou colocar aqui outro nome de filme, o título, né?
o Ere, né, a condição que eu vou estar colocando, id underline gênero igual a, eu vou colocar, por exemplo, did, né, que eu sei que é o último ali embaixo, beleza? Vou dar um enter, opa, não esqueci do ponto e vírgula, dei o enter, ele fez a alteração, vamos fazer a consulta para a gente dar uma olhada, ah lá, outro nome de título, já alterou onde é igual a did. Beleza, então essa condição do update, a gente pode utilizar ela de diversas formas e fazer alterações em um grande volume de linhas, né, ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu, ao invés de colocar aqui, nesse caso, né, que eu coloquei a alteração, quer ver, deixa eu pegar aqui, did, eu colocasse, por exemplo, DRA. Isso é um perigo por causa disso. Se você erra, ó, vou colocar um erro no título aqui, título errado. Se eu der um enter aqui sem querer, né, dar um enter, ele vai fazer alteração em todos onde o ID igual a drama e vai colocar o título errado. Gente, isso é um problema, porque se a gente estiver trabalhando numa base de dados de um cliente, se a gente não colocar a condição certa lá, ele pode sair alterando uma pancada de coisa, muita coisa mesmo da nossa base de dados. Beleza. Vamos lá então, pessoal, para o nosso comando delete, né? O delete é o comando que é utilizado para deletar. Como a gente pode ver aqui, eu coloco o nome da tabela e a condição, igual no update, né? A mesma condição e o nome da tabela. Vamos lá ver como funciona. Então a gente já tem até ali um select, né? Ó, o número da obra, a obra, né? Que tem o número como chave primária. Suponhamos que eu quisesse deletar a obra de número, por exemplo, a obra de número 15. Como que eu faria para fazer esse delete? Eu vou colocar o delete. Qual o nome da tabela, né? From, qual o nome da tabela? O nome da tabela é obra, que eu vou colocar. E a condição, que seria o ere, nr, underline, obra, igual a 15, né? E vou dar um enter aqui, certo? Quando eu der um enter, aquela obra vai ser apagada. Vamos dar uma olhada lá e verificar, ó, a nossa obra 15 foi apagada. E a gente tem que tomar muito cuidado também com esse comando delete, porque é um perigo, né? A gente pode acontecer de repente a gente fazer assim, ó, eu quero delete, ó, delete from obra. Se vocês fizerem isso daqui, gente, dá um enter, acabou. Agora só tinha 4 registros na tabela. Se a gente for olhar agora, não tem mais nenhum, né? Tá vazia. Agora, se tivesse 1 milhão de registros, tinha ido 1 milhão de registros embora. Se você não tivesse backup, acabou. Então, gente, sempre que a gente for utilizar esses comandos, a gente tem sempre que fazer um backup da base de dados. É sempre muito importante, tá? Principalmente quando a gente estiver trabalhando com o cliente, isso é um perigo. Bem, gente, isso é o que eu tinha para falar sobre os comandos de alteração. Um forte abraço para vocês aí.